Hello. You hear me? Not radioactive force. E aí, galera, mais um episódio do Escafandro. Estamos de volta depois de mais um hiato. Temos vários hiatos ao longo Na internet não tem hiato, nos cara. intervalos dos episódios. Sou o André Graciotti, estou com o Jairo Rodrigues e o Ramon Vitral. Vamos falar de Blade Runner. É o assunto do momento. Já há 40 anos. É o assunto do momento. Pois é, né? Quantos momentos já? E pela primeira vez temos opiniões divergentes sobre o novo filme. Isso é ótimo. Pelo menos vai ser uma dinâmica legal. Que o Ramon amou o filme e a gente... Cara, 5 estrelas, Ramon. Não amei o Jairo nada. Não amei nada. gostou pouco e eu não gostei nada. E eu acho que não são opiniões divergentes, são opiniões complementares. Olha, tá vendo? Pois é. Como é ser elegante no podcast. Você quer começar? Vamos falar primeiro do original, que a gente reviu o original e como todo mundo tá tentando rever, ninguém sabe qual é a versão. O meu problema é você falar o original, porque quantas versões tem, né? É verdade. O original, o filme do Harrison Ford lá de 82. O original que foi pro cinema. Tanto faz, eu acho que não faz diferença. Porque eu não vi esse. O filme não muda. Eu acho que as reedições fizeram, tira uma coisa, bota outra, mas o filme é aquele, sabe? Com narração, sem narração, ou com aquele final idiota ou não, o filme é um só. Eu vi ele no cinema, acho que faz uns 4, 5 meses, nessas sessões do Cinemark de clássicos, assim. E, cara, ver ele no cinema é outra experiência, achei muito legal. Você vê como ele, visualmente, ele não envelheceu, né? Aí vem essa minha leitura, né? Que é como filmes que têm consciência das suas restrições técnicas sabem incorporar melhor os efeitos aos seus enredos, né? Uhum. Os 3 primeiros Guerra nas Estrelas, o Blade Runner, Alien, eles sabem... eles têm plena consciência das suas restrições técnicas, assim, de como usar efeito especial, que, por exemplo, eles são todos filmados em ambientes mais escuros, que não deixa revelar muito do que tá... Eles escondem, Uhum. a iluminação mais escura permite que eles possam esconder um pouco qualquer falha técnica, né? Qualquer limitação que eles tenham. Uhum. E, enfim, eu pensei muito nisso já vendo esse Blade Runner novo, né? Como é que ele é fora... Como o fato deles não terem... do teto dele financeiro ser tão alto que eles não têm muitos desafios e restrições para se impor para ver limite, né? E esse é um problema do filme, mas enfim, depois eu volto nisso. Mas em termos dessa visão de técnica e do que o Ridley Scott tinha disposição para fazer em 82, eu acho que ele tinha muita consciência do que era possível, não só ele, assim, mas toda a equipe de produção, sabe? O que é possível fazer em relação a um filme de ficção científica com Android, que em nenhum momento tem, por exemplo, efeitos igual o Exterminador do Futuro, que foi lançado logo depois, que revelava como é que era a constituição interna das criaturas, sabe? Ele é muito do contexto ao redor dele, sabe? E é isso que eu tô falando, assim, como ele incorporou todo esse contexto à trama, né? Sim. Que é um fiapo. A trama é um fiapo, ela é muito simples, só que toda a ambientação do Blade Runner é tão interessante quanto essa trama mínima. Sim. Que ela da faz qual parte da trata. história, né? Isso tudo porque eu falei que eu fui ver no cinema e eu senti o filme fresco, assim. Ele não me parece um filme velho, diferente, por exemplo, você citou o Star Wars. Eu também assisti o Star Wars, o primeiro, no cinema, e por mais que por melhor que sejam os efeitos e os aspectos visuais, se sente que ele envelheceu. E esse não, e eu acho que muito disso tem a ver com o que você está falando, o tom, o clima tá construído visualmente ali de uma maneira que fundamenta a história, né? Eu só acho que assim, aí revendo hoje, vamos lá, agora eu vou entrar... Peraí. Vou entrar no modo André. Eu comecei a ver muitos problemas, assim, eu acho que é um filme que ele visualmente ele não envelheceu, conceitualmente, você vê de onde veio muita coisa, dos animes até os sci-fi que vieram depois, mas eu acho que tem muita coisa que envelheceu, eu acho que a parte detetive do filme é meio atrapalhada, o Harrison Ford, ele tem esse ar debochado que eu acho que nem sempre funciona
pra aquele personagem, sabe? A maneira como ele fala com a Rachel que ela é, e depois, não, você não é. Eu acho que podia ser uma outra personagem ali pra você comprar mais, enfim. E tem, além daquela parte que aí, depois a gente volta no filme novo, a parte do abuso sexual lá dela, que foi, com o tempo isso voltou a ser uma questão a ser discutida e tal. Ele tem muitos problemas, assim, tanto que até o Honest Trailers, se ele fosse tão obra-prima, ele não teria tantas edições, assim. Mas é isso, eu acho que ele é um clássico muito falho, sabe? Ele é um clássico pelo que ele se propôs a fazer e pela forma como influenciou. E isso, você vê hoje, é um filme que, olha, ele passa facilmente como um filme de hoje em dia, mas eu acho que narrativa e ele tem muitos problemas, assim, que eu acho que o novo não resolveu. Ao invés de tentar resolver algumas coisas e abordar de outra maneira, pra mim tem coisas que ele até piorou. Podemos falar do novo? Peraí, me parece que ele é um clássico, não pela qualidade do filme, mas pela influência que ele conseguiu exercer. Mas clássico é isso, né? Não, tudo bem. Não necessariamente. Sabe, quando você vê Guerra nas Estrelas mesmo. Sim, claro. É um filme que, nossa, como tem erros, como tem coisas bizarras e funciona, e ele tem sua importância. Blade Runner 2049. Ramon, começa você. Pra trazer carga positiva pra essa discussão. Porque eu vou só trazer bads. Não, eu fiquei muito surpreso, assim. Eu acho até que eu demorei a assistir. Eu fui assistir uma semana depois que entrou em cartaz. E eu fui evitando ler crítica, resenha e a opinião das pessoas, não ter muito acesso. Mas ao mesmo tempo, toda chamada que eu via, era meio de tipo pessoas apaixonadas e pessoas odiando, sabe? E eu fiquei pensando também nisso, assim, né? Quanto tempo demorou pro Blade Runner original virar um clássico, né? E quem eu acho que comprou esse filme novo como um clássico atual, uma obra-prima, que eu vi pessoas já dizendo que sim, tá à altura do original, eu questiono um pouco de tipo, calma aí, vamos respirar, vamos ver o que esse filme vai representar a longo prazo, sabe? Acho que a qualidade, ele tem... você pode ressaltar as qualidades dele, e eu acho que elas são explícitas mesmo pra quem não gostou, ele tem seus méritos, só que assim, clássico eu acho que tem uma questão de durabilidade a longo prazo. E não acho ele horrível como muita gente colocou. Vejo problemas nele. Mas só 80% da crítica tá adorando, nota 10. Assim, pra não sei. muita gente. Mas eu tenho visto reações extremas, assim. Talvez começou agora, apareceu mas a maioria acho que ainda é positivo. No Rotten Tomatoes ou no Metacritic, Letterboxd, tudo mas tá a compensação 90%. Tá super mal de bilheteria. Não, mas aí são as questões, né? Não tem nada a ver com o filme. O que eu penso, assim, eu gosto até do plot, sabe? Eu gosto da trama, eu gosto do conceito inicial, tanto que a gente tava falando da primeira cena do filme, que é consenso entre nós três, que talvez seja a melhor cena do filme, né? E que ela insere ali um mistério em relação a qual é o milagre que esse replicante presenciou, e aí tem uma questão, né? De tipo, essas criaturas estarem evoluindo e sendo no mínimo humano para mais, enfim. Eu acho que aí tem um filme, e eu acho que ele poderia ser um filme autônomo, sabe? Ele se propôs a ser uma continuação de Blade Runner, faz um mal imenso para esse filme, sabe? Eu também acho, cara. Do tipo... porque a partir do momento que ele tem uma trama boa, mas aí tem essa conexão com o filme original, ele começa a querer responder coisa. E um mérito do filme original é ele não responder coisa, sabe? Contos de ficção científica, eles têm... eu acho que é algo que tá intrínseco a eles, de não responder, sabe? Eles trabalham... É matéria-prima mistério, sabe? Eles trabalham com conceitos muito simples, assim. Sabe? São 50 páginas em que vai se tratar só de uma ideia. E se robôs pudessem se reproduzir? Pronto, fechou. Isso aí você tem isso poderia ser esse filme aí, que não necessariamente precisaria ser um Blade Runner. E a partir do momento... E eu acho legal esse plot. Acho legal esse plot. Pronto, ponto. O que vem a partir daí, com todas as ligações relacionadas a Blade Runner, ao Blade Runner original,
Mas em 15 minutos de filme já começa a ser uma continuação de fato. Sim, Então, sobra. mas claro que tem coisas que eu acho muito interessante nesse filme, sabe? Eu acho... Manda pra nós. Eu gosto da fotografia. Calma. Blá, 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 blá. Eu gosto da fotografia. Tem que fazer um gif disso. Eu gosto dos cenários, eu gosto do figurino, mas sim, aí tem aquele questionamento de tipo, como isso tudo é incorporado à história principal, sabe? E aí que eu acho que esse filme começa a escorregar, né? É essa ligação com o Blade Runner original, essa necessidade de responder a questões que não eram questões, né? Eles criam essa imposição de vamos esclarecer algumas coisas, sabe? Que eu acho desnecessárias. O que mais você gosta? Eu quero ver mais positividade. O que mais? Eu gosto desse plot, cara. Eu acho o plot interessante, sabe? Eu acho que ele começa bem e acho interessante algumas coisas que eles propõem, sabe? Eu gosto, por exemplo, da questão do sonho, sabe? Que esse filme... Os implantes? Das memórias. Das memórias. Eu acho que esse filme, por exemplo, eu não li o conto original, mas eu já li pessoas que leram e vem uma proximidade maior entre esse filme tratando de temas mais próximos do conto original, e eu gosto da ideia de que, tipo, o que são esses sonhos, o que o sonhar faz dessas criaturas mais humanas, como é que esses sonhos são colocados na cabeça dessas pessoas, dessas criaturas, sabe? Eu acho que tem várias questõezinhas assim que eu acho interessante, sabe? Mas sim, considero um filme falho, repleto de problemas, sabe? Vai, passa pra outro, e depois eu volto. Você falou uma coisa que eu concordo com você, que é esse filme ele faz um mal por primeiro, né? Eu conversando com as pessoas, muita gente que eu conheço, que eu sei que gosta de ficção científica, que lê os livros do Philip Dick, não foram assistir esse filme, porque segundo eles não viram ainda o primeiro, entende? Como se o outro filme fosse o primeiro de uma série programada para existir. E não é isso, né? A gente sabe que o primeiro filme ele é fechado nele mesmo. Esse segundo é que quer aproveitar uma brecha de mercado aqui, né? Essa nostalgia. Esse é um filme que tem uma durabilidade. E me parece que é isso que esse filme quer. Ele só quer se aproveitar de um nicho ali e vamos tirar dinheiro disso. Me parece que foi isso que aconteceu. E o que vem daí, tanto faz pra quem... Se bem que os caras não ganharam o dinheiro que eles estavam esperando, né? Eu acho esse filme... Eu vou tentar ser bem breve na minha crítica, porque senão eu vou falar muito. Mas eu acho que é o típico caso de que ele tenta ter muito estilo e pouca personalidade, sabe? Ele tipo... que eu até vi uma crítica falando isso, é muito bom. Ele é o típico elefante branco, assim. Aquela coisa que é o espetáculo, mas é totalmente... estéreo, assim, eu acho, sabe? Essa coisa visual, todo mundo fala, o Roger Deakins tá fazendo, nossa, para fotografia. Quando começa, é o que eu sempre falo, quando começa o papo, chama atenção pro único aspecto do filme, já tem alguma coisa errada, eu acho. Que é sinal de que o negócio não tá dentro do filme, sabe? E tudo, claro que as imagens são lindas, tem um monte de porra, que foda, que bonito, mas e aí? Isso traz o que pra narrativa, sabe? E eu acho que o que o original tinha de imersivo na construção do set, esse tem de ostensivo, sabe? As coisas não me jogam pra dentro da história. São o contrário, né, do outro. Que é o que eu falei do contido e do aberto, assim. Que o contido ali cria um clima que acho que tem a ver com a história, que constrói um mundo crível ali. Isso, ele tá preocupado, o design do primeiro tá preocupado em construir dessa coisa do world building, assim, né? Que é construir um clima, a cidade, a câmera andando no meio da rua, assim, no meio das pessoas, tudo tem uma textura, você tem um cheiro da cidade, então você compra aquele universo, porra, estou dentro daquele mundo. Ali, o novo, pra mim, é aquele monte de imagem linda que não diz nada, e não acrescenta nada. Tudo parece um set de filme. Nenhum me pareceu um cenário de uma cidade viva, de uma coisa que os personagens convivem naquele ali dentro, sabe? Não, pra mim é um monte de set de filmagem, sabe? Aí, ser bonito ou não, é bonito ser uma qualidade? Nesse caso, acho que não, sabe? Eu acho que não. Acho que o Roger Deakins é um grande cara, não tô criticando ele, assim. Acho que ele fez muito filme foda e ele é foda, mas os melhores filmes são os que você não lembra que foi ele que fez, sabe? Eu acho, assim. Então, enfim... E aí eu acho o pior pra mim é que ele se prende tanto a coisa. Isso me surpreendeu. Eu quando vi o trailer e tal, a história, e o chamaram Denis Villeneuve, de repente vai ser uma coisa que vai ter um outro clima e vão fugir um pouco do que tem sido feito nessas continuações de franquias. Até certo ponto, eu acho que ele até diferencia um pouco, assim. Ele começa com um tom um pouco mais
não vou nem dizer autoral, mas ele tem um tom um pouquinho de personalidade ali do que o Villeneuve você espera, quem já viu o filme dele, que é esse tom sóbrio e sisudo. Tem gente que não gosta, eu gosto com ressalvas dos filmes dele, assim. Todos os filmes deles eu gosto, mas vejo problemas, mas esse, ele começa um tom que é bem Villeneuve, depois ele começa uma coisa, quando começa a busca pelo Harrison Ford, pra mim ele vira uma continuação como Star Wars tem sido, como todas as franquias que voltam tem sido, que é ficar remetendo ao original o tempo todo e se basear no original pra poder montar uma nova história. Isso de voltar e inventar que um personagem lá, quando fala, só pra avisar, esqueci de avisar no começo, tem spoilers, tá? Quem não viu, não. Mas se você é um ouvinte assíduo do Escafandro, você já sabe. Igual o lance de voltar pra dizer, mas você nunca pensou que você foi lá conhecer a Rachel, porque a gente queria já que você... Isso me soa, igual o Homem-Aranha 3, lá que inventa que o assassino do Tio Ben foi outro, sabe? Que você muda uma coisa que você viu lá atrás só pra te dar mais matéria-prima pra contar uma nova história. Cara, eu acho isso um recurso tão baixo, tão vazio, assim, você querer mexer, mas tinha mais coisa lá que você não sabia, mas aí a partir disso a gente vai contar essa história, e aí o filme inteiro começa a se basear nisso, no que você viu do original. Eu achava que eles iam pegar mais um universo, como o Mad Max fez, sabe? Que eu vou sempre citar Mad Max aqui, porque sabe, vocês me conhecem, né? Porque é isso, você pega o universo, pega elementos básicos como arquétipos, não como algo que necessite uma continuação literal, sabe? E desenvolve ideias novas, conceitos novos. Olha só, eu vou citar 2 filmes que eu lembrei, assim, que voltam a franquias antigas e fazem muito bem contextualizando nos dias de hoje, que é o Mad Max, que o filme é sobre... ele pega uma coisa antiga para falar sobre um regime patriarcal de revolução feminina. Olha o Creed, por exemplo. Creed. O Creed, verdade. Que ele tem um monte de elemento ali que você espera de que o filme pegue um filme que remete ao passado. Ele é meio remake, meio continuação, tem tudo isso. Mas, porra, que filme de personalidade, sabe? Ele conta uma história nova do cara do subúrbio, que tenta ser alguém. Ele traz para um contexto atual com ideias novas e com personalidade, sabe? Eu vejo que tem alguém criativo por trás, envolvido naquela história e levando a história para um lugar novo. O Blade Runner, pra mim, chegou a um ponto que, caralho, o filme é sobre o quê? O que ele quer me contar? Eu não sei sobre o que ele é. Ele começa querendo questionar a coisa da gravidez, de reprodução, você falou das memórias, aí ele parte para as memórias, da coisa de o que nos torna humanos. De repente, isso não é desenvolvido, isso não chega a lugar nenhum. Ele não me fez refletir sobre nada, sobre a minha existência. Uma hora a trama vira simplesmente de achar quem é o filho do Harrison Ford. Aí fica ele, é ele, mas não é. Então a menina, aí acaba o filme. Aí a menina fica tipo Scooby-Doo, né? Quando você fica, é uma mulher. Aí você pensa, deixa eu ver, que mulher que eu vi no filme? Essa não é, só pode ser aquela menina. Aí tá, e volta aquela menina, sabe? É meio, que conveniente, que besta, sabe? Tem esse aspecto que eu acho legal. Eu acho que poderia ser interessante, que é a coisa do escolhido, né? Que é a saga do escolhido, que eles usam no filme. Tem essa coisa da quebra da expectativa, porque não é ele, no final das contas. Mas, cara, não tem um tema o filme, né? Ele não tem ele não constrói um fio narrativo ali que você segue. Tema que reverbere e que o filme se fecha em torno desse tema e que te joga uma questão, sabe? Não, ele se perde no que ele quer contar. E você tá falando da coisa do herói, não? Como é que é? Do escolhido. Do escolhido. Na verdade, o ponto dele é o ponto do Pinóquio, né? Que ele acha que ele pode ser humano, sabe? Pois é. E no fim não é. Ele fica... E esse que é a merda, assim. Além do Ryan Gosling ser péssimo nesse filme, eu gostava dele no começo da carreira, mas puta que pariu, agora ele tá fazendo a mesma cara. Eu acho que o Refn lá, o diretor do Drive, estragou a carreira dele, porque ele é tipo Johnny Depp agora, ele tá fazendo a mesma cara sempre, assim. Enfim, isso é uma coisa, ele que não tem arco, ele até tem conflitos no filme, mas que ele não se transforma por isso, sabe? Mas não existe nenhuma transformação nesse filme. Não, ele passa por isso, ele acha que é aí não é. De que forma isso afeta ele, sabe? As escolhas dele, ou até a menina, a Joy lá, aquele lance... No começo eu até gostei, depois a gente volta nisso porque é uma questão maior. Mas a gente saiu do cinema falando bem disso, né? Eu vi com o Jário. Aí a gente falou, o lance dela com ele foi até bonitinho. Teve um lance que, eu comprei aquele romance. Mas é isso, ela morre. Que consequências isso tem? Isso altera ele? Isso faz ele que ele haja diferente? Que ele tem alguma transformação? Não, sabe? Você pode dizer porque ele é um androide. Não é isso, sabe? Ele é um personagem, sabe? Mas nada que acontece no filme tem essa coisa da consequência, assim, né? Então, isso eu acho. Como esse filme poderia ser mais
como ele poderia ser menor, sabe? Como a gente tá falando de Menor escala. em vários aspectos, né? menor em Porque vários não precisava ter aspectos, 3 assim. horas. Não precisava ter 3 Acho horas, que- mas, por exemplo, como é que tem... eu fico imaginando, o cara que editou, como poderia ter editado mais, né? Porque tem essa trama... Acho que vai ter o Final Cut, agora o Director's Cut vai ter 1h30 só. Por exemplo, tem essa trama da namorada dele lá, que é tipo a Samantha do Her, né? A gente vai voltar nisso, mas termina. Enfim, mas olha, tem essa trama dela. Tem outra coisa que eu acho que é um consenso entre nós três aqui, que é o personagem do Jared Leto, que, assim, o Jared Leto tá horrível. Nossa, eu tinha até esquecido e disso. eu acho que o personagem dele também é um negócio assim, tá perdido, sabe? Tá completamente, sabe... Caricataço. Caricato. Não, e é um alguém, clichê, assim, né? dava pra incluir essa criatura que tá... Do criador. Do criador, como menção, sabe? Uma pessoa que, não sei quem mandou fazer. E fazer o que o Jared Leto tá procurando, sabe? A missão dele foi essa pessoa que passou e não precisava mostrar, sabe? Porque parece um maluco que não fala coisa com coisa, assim. E é impressionante, dava pra tirar isso, dava pra tirar também essa parte que mostra da possível revolução das máquinas ali, né? Que é quando eles revelam pro personagem do grupo de rebeldes lá. do Ryan Gosling, nós somos as máquinas e tal. Não serve de nada aquele grupo, né? Não só pra anunciar o segundo filme, só se for. Não, ali é pra tipo... você achou que o cara, que o Harrison Ford era seu pai? Todo mundo aqui achou também. Que... Não, mas essa informação poderia ter vindo de qualquer outro personagem. Sim, o fato desse grupo existir... Sim. E aí eles falam, você tem que matar ele. Eles passam essa missão pra ele, né? E tipo... e aí? Aquela cena toda, ela meio que... Ele poderia ter chegado nessa conclusão sozinho, né? Uhum. E é isso. Quando você vai tirando essas coisinhas, o essencial do filme... que eu acho interessante, que é essa história dos replicantes, que não precisavam chamar replicantes, não precisavam ser ambientado no mundo de Blade Runner, do tipo, robôs se reproduzindo. O que a humanidade vira a partir do momento em que outras criaturas mais evoluídas, mais resistentes e mais sábias conseguem se reproduzir? O que a humanidade vira, sabe? Uhum. Eu acho que esse que era o plot e se perde no meio dessa história toda. Por quê? Porque tem esse apego ao original, sabe? Ele tá totalmente preso ao original. Eu acho que até poderia continuar o universo, fazer uma continuação temática, assim, porque o que define Blade Runner? Como o título em português diz, caçador de androides. É alguém que caça os androides e tem a coisa que eles têm androides evoluídos. No primeiro filme tinham os Nexus 6, né? Que eles já tinham super força, eles tinham características diferentes e tal. Tudo bem, e tem a polícia ali que caça esses androides rebeldes. Beleza, vamos partir desse princípio e contar uma nova história. Mas não, e esse o tempo todo que me irrita, tudo que arremeter a coisa nostálgica. O beijo, você contou do Ledger, eu lembrei, aquela do criador beijando. E não rola uma vez, rolam 2 vezes cena de beijo, só pra remeter o original também. Como é que é o nome do cara lá que beija? O Roy. E tem eu acho até a prostituta que a Davis, como é que é o nome dela? Pô, esqueci o nome de todo mundo. Tá difícil, hein? Não tem nada aí, não tá. Aquela menina que fez o Black Mirror, que é a que faz a prostituta. Ela lembra muito a Daryl Hannah. Eu acho que é de proposital, sabe? Tudo pra remeter, tudo. São coisinhas jogadas pra. Eles estão fazendo. Remetendo ao original. Aí vem a cena que eu acho mais infame do filme, que é recriar a Rachel, a cena igualzinha, sendo que eles botam a cena do filme original, eles não se contentam só em recriar a cena, eles botam a cena, tem 5 segundos da cena original, aí mostra ela chegando na sala igualzinha no filme, com aquele CG tosquíssimo, que é igual do Rogue One, que é igual da Princesa Leia, aquela cara que, tudo bem que é robô, mas porra, não dá, ali virou animação, vira uma confusão, assim. E aí pra quê? Só pro Harrison Ford ter um momento emotivo, aí eles matam ela. Cara, que cena ridícula, ele não precisava disso. Não acho tem ofensivo, sabe? Não tem repercussão em nada. É só pra ter a cena nostálgica. Pela pura nostalgia. E pra mim, um dos piores defeitos desse filme é justamente isso. Primeiro eles falam, aí depois eles mostram, aí depois eles falam e mostram ao mesmo tempo, caso você não tenha percebido ainda. Né? Exato, tem isso. E isso é o tempo todo, cara. E fora o fanservice, né? Isso tudo é fanservice, né? Eu achei isso, eu fiquei impressionado, que eu não esperava que tivesse tanto fanservice com os nomes envolvidos. Assim. Como aquela cena que o Kay vai lá no asilo e acha o... Ai, tem isso também.
O cara, o comandante? Que era um... Que era o chefe dele no filme, no original, né? E, putz, essa O cena... que faz os origamis. Se você tirar essa cena, não muda nada no filme. Não, você pode tirar tudo que a gente citou aqui. Aliás, pode tirar o filme. Não, ele tem esses problemas que tornam a narrativa muito maçante, não só pela duração. A duração é uma consequência do filme ser maçante, sabe? Ele não é maçante porque é longo. Ele é maçante porque tem muitas ideias gratuitas que não levam a lugar nenhum. Nada tem consequência, nada tem drama, nada tem tensão. E aí volta uma coisa que eu lembrei, que eu até vi num texto que eu mostrei pra vocês, do cara que ele comenta bem que até a discussão sobre AI, que é meio ingênua, assim, é muito antiga quase. Porque os robôs podem se tornar humanos, sendo que os grandes ficções científicas de hoje já estão questionando o AI de outra forma, que é como eles podem transcender a condição humana, sabe? Essa coisa da reprodução... Por que não questiona que eles poderiam se reproduzir sem ato sexual, sabe? Que aí sim, eles podem se reproduzir de uma outra forma, não sei, de colocar uma... Como, por exemplo, o Ex Machina fez, ou o Alien Covenant, por exemplo. O Covenant, todo mundo critica muito o filme. Eu gosto muito de como ele trabalha esse tema. Eu acho que é um filme que, por 1000 defeitos que ele tenha, ele é muito claro no que ele tá dizendo, no tema do filme, sabe? Eu saí do filme questionando com muita certeza sobre o que ele tava tratando, assim. Que é justamente isso, de que chega um ponto que as criações artificiais começa a querer criar também. E aí isso gera uma... Só que eles não criam querendo reproduzir o ser humano. Eles criam com uma outra forma de vida que é muito mais evoluída que o ser humano. Então isso é que gera o conflito do filme. Assim, tem 1000 problemas, mas, porra, isso é um tema muito legal, sabe? É muito legal. E o novo, o Blade Runner, o conflito é que as máquinas podem se reproduzir a partir do sexo, igual os humanos. Qual a graça? Isso pra mim não é sci-fi, não tá jogando uma questão, um drama forte pra nossa existência de hoje, sabe? Enfim, ou o Ex Machina, o Her, até o Her, sabe? E é engraçado que tanto o Ex Machina quanto o Her, só um parênteses rápido também, as criações que... O que o Her, como é que eu chamo? A menina do Her seria o quê? Seria uma inteligência artificial. Isso, os AIs do filme, a inteligência artificial do filme... Ela no final, ela tem um arco de que as duas têm uma fuga daquela existência e de que elas não querem mais fazer parte do mundo do ser humano, sabe? Porque o humano é pouco pra elas. Tanto no Ex Machina quanto no Her. No fim, elas transcendem pra um outro tipo de ser, sabe? Isso é que eu acho interessante. Do sci-fi, a gente tem que questionar isso, sabe? Eu acho que essa questão que o Blade Runner coloca e que ele até se perde ainda por cima... Daí que eles se procriaram. Foda-se. Se o cara pode criar um monte de replicante. Mas é que tem plots, né? Tipo, eu tô pensando numa história em quadrinho que eu li que é basicamente isso. A partir do momento em que uma cientista consegue gerar um clone dela, a natureza faz com que todos os homens morram. Então, tipo, a partir do momento que elas perceberam que o homem perdeu a razão de ser, todos eles a natureza deu um jeito de se livrar dessa criatura que habitava a Terra, sabe? Então, assim, e se, por exemplo, o fato dos robôs terem conseguido, dos replicantes terem conseguido se reproduzir, representasse um dilema físico para a humanidade, sabe? Eles começassem a morrer. Enfim, eu acho que tem sim esses problemas, sabe? Ele não cumpre o que se propõe, assim. O que é esse milagre, sabe? Que o personagem do Dave Bautista, né, cita lá no comecinho. Eu esperava por algo mais, sabe? Por isso que eu digo, assim, que sim, cara, esse filme, o início, o plot dele, dava pra fazer um filme interessante, sabe? Sim, eu gosto do começo também. E depois eu acho que ele se perde. E aí, é engraçado isso, né? Como esse filme, eu acho que ele... Onde ele mais se atrapalha é repetindo um erro que uma dessas edições aí do Blade Runner original, aquela versão com a narração do Harrison Ford, é o principal erro, assim, que é, tipo, explicar tudo, sabe? É de, tipo, peraí, olha só, pra você entender tudinho o que tá acontecendo. É isso, de responder a questões que não precisam ser respondidas e que, essencialmente, não demandam perguntas, sabe? Exato. Isso é tão raso e tão pouco que... Sim, sabe? É um universo autônomo que você... se você preencher todas as lacunas, o que vai faltar pro espectador, né? Pois é, por que você vai no cinema, né?
Você vai pra... Você precisa sair de lá com alguma coisa pra você, né? O que você extrai do filme? E não é uma coisa só do Blade Runner, né? Muitos filmes você sai, você vê filmes atuais, você vai assistir, você sai de lá e fala, putz, olha o Mac ali, vamos lá. Né? Eu acho que isso é uma coisa que tá acontecendo muito com esses filmes, e eu acho curioso que tenha acontecido com esse, porque era a única... Eu fui completamente sem expectativa, eu já não... Quando anunciaram, eu já sabia que ia ser uma porcaria, mas quando eu fui no cinema... Olha só. Não, é sério. Não vá assim. Eu sabia, desde o começo, quando anunciaram, eu falei, pra que você tá fazendo isso? Pra quê? Qual que é a função disso? Não. Mas aí eu fui ver e falei... Pra quê? Eu não questiono isso mais. Não, claro, mas é óbvio que era uma jogada de mercado. Cara, mas depois de Mad Max, eu acredito em qualquer coisa. Então, mas qualquer mesmo coisa Mad possível. Max eu tava com o pé atrás, sabe? Eles conseguiram fazer mas o aí eu melhor falei, filme do mundo. vai que eu erro, né? Vai que eu tô errado. Aí eu fui no cinema e realmente, você sai de lá e fala, putz, mas... Não, mas é só... Putz. E assim, me surpreende que eles tenham conseguido fazer isso, porque eles tinham muito material bom, muitas pessoas boas ali pra trabalhar. Tinham... Então, é isso que foi a minha maior surpresa. Eu esperava realmente algo diferente, mas aí fica só no visual, no peso do visual, que é aquilo que você me perguntou, essa coisa Nolan. Acho que ele tem uma herança Nolan, da coisa do sisu, do visual épico. E como a gente falou, o original não... Tudo bem, eu não acho que tem que ser igual ao original, mas a charme do original, justamente, era ser contido e buscar uma coisa mundana, mas pé no chão. Ali o épico, tudo bem, quer ser épico, mas então onde está a extravagância? Sabe, as idiosincrasias, assim... Sabe, seja, então, vá... Pisa no acelerador, seja épico, então faça um sci-fi épico. Mas não, é um épico que quer ser sério, quer ser dark, down e... Não sei, eu acho que ele tem um problema de tom em tudo, assim, nada funciona direito. Aí é isso, o filme inteiro acompanha o Ryan Gosling do ponto A a B, sendo que você já sabe o que ele vai encontrar no ponto B, e leva meia hora de filme pra ele chegar no ponto A e B, aí ele descobre uma coisa nova, ele vai no ponto C, descobre mais uma coisa nova que você já sabia que ele ia encontrar. Aí do cavalinho também é uma forma de remeter ao origami. Eu acho que, pô, essa solução é tão besta, é tão E tem um rasa, origami sabe? na cena do carinha lá no que ele tá fazendo, é pra lembrar quem não lembra dele. Né? Não, mas eu acho que o cavalinho é muito ruim, cara. Aí é uma outra última crítica, eu juro. Quer dizer, última não, tem mais um. Mas é a coisa dos set pieces, assim, as cenas, as sequências grandiosas são horríveis, assim, eu me surpreendi. A luta do Harrison Ford com o Ryan Gosling é esquisita, aquela coisa do Elvis. Todo mundo, porque é bonito, bonito, mas de novo, bonito acrescenta em quê? A cena em si é esquisita, aquela luta deles. É só pra ter uma lutinha e conversar. Aquela luta na cena final do conflito vai parecer o filme da Marvel, sabe? Até Marvel faz melhor, eu acho. Na água lá que tá enchendo, aí enfoca a menina. É ruim demais aquilo. Aí, sei lá, e até ali eu já tinha desistido já. Nossa, ele não vai encerrar bem isso. E é muito sem inspiração, falta ideias ousadas, assim, sabe? Ele se contenta muito de remeter o original o tempo inteiro e achar que a gente se contenta com isso, de ver o Harrison Ford lá com um monte de uísque na casa dele. Ele ficou lá esse tempo inteiro tomando uísque, então é assim que você sobrevive no mundo pós-apocalíptico? O uísque ajuda, né? Queria falar o seguinte, esse filme tem um defeito... Não, um defeito que também me afeta bastante, que eu não consigo mais ver os personagens. Você vê o ator ali, você vê o Ryan Gosling, você vê o Harrison Ford, você vê o Jared Leto, você não vê o personagem. Robin Wright também. Ela fazendo a primeira dama. Isso também ajuda a puxar o filme pra baixo, né? Eu não sei vocês, mas eu sinto isso. Eu não tenho uma imersão ali, não tô vendo o Descartes. Eu sei que é o Harrison Ford ali, não consigo mais nem chamar ele de Descartes. Descartes? É o nome do cara, cara. Não é Deca? Tô te zoando, velho. Então, mas isso aconteceu comigo, por exemplo, também no Planeta dos Macacos com o Woody Harrelson. Sabe, que é um outro ator que pra mim faz ele mesmo. Não dá, sempre. E aí quebra a imersão. Agora você pode falar disso aqui, ceticismo. Você quer que eu comece aqui? Pode ser. Não, porque tem uma crítica do primeiro que fala muito da representação social que eles colocam na Los Angeles do futuro. Que se fala de uma metrópole futurista lá e só tem homens brancos, né? E aí eu sinto que rolou essa discussão na hora de se fazer esse filme, porque você vê todas as plaquinhas nas paredes, tá em inglês, em chinês, ou em inglês japonês, em inglês de outra língua, e aí você tem, ainda que muito pouco, você tem outros personagens, sei lá, de outras etnias ali, mas ao mesmo tempo que eles têm essa preocupação que tá pequena ali,
tá mal representada ainda assim, me surpreende como eles tratam mal as mulheres nesse filme. O original ou o novo? Não, o novo, tô falando do novo agora. Porque o original também, tem aquela cena... Tem, não, o original tem, mas ele é de 82, né? A gente tá falando de um filme que foi feito agora, sabe? Ele deveria estar com esse tema em mente. Eles deveriam pensar como é que a gente trata as mulheres agora, né? Ainda mais que o que eu falei, elas já tem uns 10 anos que já estão se falando, criticando daquela cena. Então, do por primeiro que não filme? repensar Pois isso de outra forma? Será que isso não se discutiu lá? Porque, cara, as mulheres nesse filme, ou elas estão num clichê, aquele clichêzão muito clássico dos personagens femininos, ou elas são mal representadas ou elas estão peladas. Ou elas são mal... Até a Joy, que é um personagem mais interessante, você Como sabe assim? que até ela, principalmente, no fim, né? Então, é a mais sexualizada de todas. Também. Ela é a boneca inflável do cara. Exato. E ela, assim, ela é Many Pixel Dream lá e, sei lá, é a mulher que o cara, putz, deixa eu desligar aqui, sabe? É muito decepcionante, assim. E por mais que aí muita gente diz, mas é um futuro distópico, é um sci-fi num mundo que as mulheres estão subjugadas aos homens. Cara, desculpa, isso não tá no filme, sabe? Uma coisa, tudo bem, você quer fazer um sci-fi como, sei lá, o Handmaid's Tale, sabe? Esse filme poderia tranquilamente ser um filme um futuro distópico em que só tem homens, as mulheres são todas robôs. Se fosse isso. Tudo bem que pode existir essa possibilidade de fazer um filme, mas isso não é um tema do filme, elas estão lá como objetos decorativos, assim, é um ornamento do filme, não uma tema. Destoa muito do que me parece deveria ser o tema do filme, porque começa tudo com a gestação, né? Pois é. Sabe, como é que você começa um filme falando da gestação e aí a mulher passa a ser uma coisa tão distante, né? Tão objetificada. E até aquele sexo holográfico também, que é tipo a fantasia. Eu li um texto que falava isso muito, muito bom, só sobre essa cena, que é a fantasia masculina do homenagem a Troar, sabe? Nada mais que isso, assim. O que aquela cena adiciona ao filme, no fim. Porque no Her tem a cena igualzinha, cara, no Her eu achei perturbador pra caralho, assim, no Her. Mas é isso, o Her é o tempo inteiro sobre a solidão dele, e aquilo tem relevância temática no filme, aquela cena que ele contrata a prostituta, vocês lembram, né? Que é igualzinha. Mas no Her tem um peso ali, o personagem é alterado por isso, e a gente também. Ali, os Ryan Gosling, claro que eu vou dar um jeito de transar com uma real, uma imaginária juntas, meu Deus, é a fantasia masculina em nível máximo. E então, assim... eu sei que é um tema complicado pra gente discutir, porque afinal de contas são 3 homens, 2 brancos e um moreno, discutindo sobre, sabe, feminismo. Então, assim, mas me incomoda, cara. Claro, não, engraçado que a gente saiu, a gente comentou até que o relacionamento dele com a Joy foi legal, né? Mas aí você para pra pensar. Mas isso é um vício também, da gente que cresceu vendo essas coisas e a gente tem uma coisa de atração imediata disso. Por sermos homens heterossexuais, mas aí depois mas isso você também pode sensibilizar porque por isso, acho que ela, talvez das personagens femininas, é a única que tem alguma coisa pra oferecer no filme, né? O resto você tem uma robô assassina, né? Você tem a chefa dele, que tem uma coisa meio masculina ali, sabe? E você tem as prostitutas. Mas são só os clichês, cara. Eu li um texto que dá umas ideias. Na verdade, que eu lendo o texto, eu pensei em algumas coisas que poderiam melhorar isso. Por exemplo, eu acho que... Por que pelo menos a assassina lá, ela não tem um Joy dela, masculino? Ia ser uma forma de amenizar, sabe? O Joy, ela tem também o robozinho dela, então, que é um holograma masculino. Podia aparecer um cara masculino. Pronto, aí você já coloca num outro lugar. Tudo bem que não melhoraria muito, mas... Poderia ter simplesmente uns hologramas de homens pelados na rua. Pô, não tem de mulher... Com a pega balançando na cara de todo mundo. Você tá falando de 2049, cara. É verdade. E aquele holograma dela no fim, será que diz alguma coisa aquilo? Pra mim não disse. Pra mim... Mas, por exemplo, uma coisa que eu pensei, a prostituta, que é Mackenzie Davis, o nome dela, tá lembrando? A prostituta, ela, no final, ela faz parte do grupo. O grupo. Resistente lá. Por que não tinha um mínimo de arco pra mostrar isso? Já dava uma complexidade maior pra ela. Por exemplo, mostra ela também. Ela teve aquela cena, ela é prostituta, mas ela tipo uma infiltrada no mundo dos homens pra poder subverter o sistema, sabe? Aí mostra ela voltando
num bordel dela, mas e nos bastidores ela tá num grupo que fazendo um plano pra poder, sabe, pronto, você você tem uma revelação sobre ela que já torna o personagem um pouco mais complexo e você tira um pouco da coisa que é simplesmente um fantoche objetificado, sabe? E de novo, né, são pontos mínimos que não resolveriam o problema, eu acho, mas já coloca a balança um pouco mais igual, sabe? Ao invés de ser simplesmente um filme que não trabalha nem tematicamente essa questão das mulheres. E ele, como você falou, ele começa falando de gestação e se perde. E não que isso também resolveria falar só de gestação, Claro. mas porque também né, a mulher não tem que estar só submissa à função biológica, mas você tem a uma ideia questão do feminino ali. Exato, você tem uma questão trabalhada. feminina que pode ser trabalhada e não é. Então... E aí quando vem a Rachel lá... E é engraçado, porque as pessoas... eu não sei o que acontece, assim... É igual quando agora tá começando a aparecer uns textos que estão questionando isso, e aí sempre tem as pessoas que não ligam, ou falam isso, mas é um futuro distópico, é uma realidade que o mundo é assim mesmo. Eu discordo porque o filme não trabalha isso, e igual uma vez eu postei num fórum questionando sobre o Homem-Aranha, o Homecoming, questionando o negócio da Tia May, que eu achei escandaloso, assim. A Tia May só tá lá pra ser sexualizada, mais nada. Ela não tem função dramática nenhuma no filme. Ela aparece em cena pra ser chamada de gostosa, sabe? Aí eu questionei isso no fórum, uma menina falou, mas eu não liguei. A única menina que participou do fórum. Eu não liguei, eu só vi ela, eu só pensava que eu queria chegar aos 50 tão bonito igual a ela. Eu falei, é justamente esse o problema, sabe? Você tá mas olhando, deve ser um cara se passando por menina no fórum. Aí não sei, mas aí fica aquela coisa, ela é a única menina. Eu não vou questionar o que ela achou, mas me choca um pouco esses temas não serem tão discutidos como poderiam. De novo, gostou de Blade Runner, não gostou, beleza, mas vamos questionar um pouco mais essas coisas, sabe? Que tá passando batido quando o pessoal, nossa, é um filme lindo, quebra-prima. Porra, mas calma lá, tem um monte de coisa aí que é muito problemática no contexto atual de hoje, Sim, sabe? sem dúvida. Então, é isso, encerrei, posso ir embora, já falei o que eu queria. Resumindo, nota 2 pra esse filme. Não, você tava falando, aí só um adendo que eu tava tentando lembrar, do como é que é? A escala Nolan, né? Da grandiosidade. Enquanto você falava, a gente tava conversando, eu tava lembrando sabe que todos esses filmes estão me lembrando? E a primeira cena desse Blade Runner novo me fez lembrar é aquela série que é meio documentário, assim, que tem a trilha sonora do Philip Glass, aquele coreano Skatsi, vocês já viram? Não? É um documentário que é sobre a Terra, assim, eu até busquei aqui na Wikipédia, é daquele, chama Godfrey Reggio, não sei como é que fala o nome dele. É uma série de 3 filmes e eles são basicamente reflexões sobre o mundo como tá, sabe? Ele fica comparando, por exemplo, uma cidade grande, o movimento das pessoas com imagens antigas de arquivos, de fábricas funcionando, e a graça dele é que é tudo muito... São câmeras muito... são planos muito abertos e tudo. E o Blade Runner, ele começa com uma cena, né, que eu até fiquei com dificuldade de... Antes de vir a cena com o Dave Bautista lá, tem uma cena que vai no olho... olho do... É o primeiro frame do filme. É o primeiro frame. Eu acho que é o olho do Ryan Gosling, né? Enfim, é um olho de alguém. E aí depois ele faz essa contraposição com um carro voando, né? Eu acho. Não. Ele vai, antes do carro aparecer, mostra uma espécie de construção, assim, redonda também, que lembra a formação do olho, sabe? Depois o carro passa. Mas o que o original tinha isso, aparecer o olho também. Sim. Mas de qualquer forma, ali eu fiquei meio, tipo... Fácil essa colagem, rima, sabe? Essa brincadeira. Mas enfim, depois assistam, deem uma olhada nos trailers de Koyaanisqatsi, esse documentário. É uma série. O primeiro é Koyaanisqatsi, depois tem outros 2 que são nomes bem diferentes assim também. E todos eles têm essa escala assim grandiosa, e aí que tudo fica meio com cara de documentário, sabe? No caso desse, eles são documentários. Mas enfim, esses filmes estão caminhando pra essa coisa meio fora de padrão, assim, tá tudo no tom meio errado, sabe? Uma história que era pra ser mais íntima do que qualquer coisa, tá numa grandiosidade, num tom épico que perde tá fora do tom, eu acho. Bem observado, verdade.
Eu acho que as duas coisas não conversam, né? O que você quer contar e o que você tá mostrando. Elas Sim. não estão falando a mesma coisa. E a questão toda é que, cara, sci-fi você tem que fazer ser relevante pro mundo hoje, sabe? Você tem que fazer questionar, trazer questões que nos coloquem, que problematizem as questões atuais, sabe? Eu acho que o poder do sci-fi é muito isso também. Colocar no mundo futurista, imaginário, fantasioso, que reflita a nossa sociedade, sabe? Eu acho que esse filme novo, Blade Runner 2049, ele é totalmente alheio às questões atuais do mundo, sabe? E que eu acho que os sci-fis têm responsabilidade, não é uma responsabilidade, assim, acho que se pode colocar dessa forma, sabe? Tem uma responsabilidade de dizer algo sobre o nosso mundo, Sim, sabe? são reflexões, né? Ao imaginar um futuro, você coloca questões do nosso mundo. Eu acho que esse ele é totalmente alheio ao que está acontecendo. Tanto na questão de representatividade, até questões existenciais. São muito fracas, assim, as questões que ele coloca. Como você falou, ele começa prometendo uma coisa, é muito promissor no tema, mas cadê? Esse tema, ele termina, eu não sei sobre o que o filme é, sabe? Então, acho isso é um problema muito sério, assim. Então, sei lá, realmente não entendo o hype do filme, e ainda bem que ele tá indo mal, eu quero que se foda. Mentira. Mentira, mas querendo ou não, acho que ele tem minimamente uma coisa diferente dos blockbusters. Mas esse hype que você tá falando, eu não vejo isso acontecer, cara. Acho que... O hype nossa, vejo, olha gente, hype, IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, Letterboxd. Entra nesses 4. Tá 90% em todos. É hype. Mas lá fora, né? E aqui... Lá fora, mas sei lá o que acontece aqui. Ninguém sabe. Ninguém entende. Né? Não, mas agora também as pessoas que eu converso, todas amam. Nossa, adorei. E tudo bem, eu acho que a questão... É isso, vamos conversar sobre o filme. Eu não quero convencer ninguém, não quero, sabe? A questão não é gostar ou não gostar. Beleza, gostou, mas eu acho que concordam que tem certas questões que são problemáticas e precisam ser levantadas. Eu acho que as pessoas estão se deslumbrando e esquecem de discutir certas coisas, sabe? E esse que é o meu problema maior. Eu acho que esse choque que o primeiro filme teve, que foi provavelmente o que garantiu que ele tivesse essa relevância aí através dos tempos, né? Esse filme novo, não vejo a menor possibilidade disso acontecer. E por mim, eu preferia que fizesse uma nova edição do primeiro, em vez desse daí. Acho que era melhor. New cut. Algo mais? E então, vamos às recomendações do mês? Então vamos às indicações do mês. Vou indicar 2 filmes que eu vi esse mês e gostei muito. Foi ao contrário do Blade Runner, foi o A Ghost Story. Já tá nos torrents aí das internets. Porque é um filme dificilmente acho que vai chegar nos cinemas do Brasil, mas enfim. É com Casey Affleck e a Rooney Mara, que ele é o namorado dela e ele morre no acidente de carro e ele volta como um fantasma debaixo de um lençol, assim. E, nossa, é um filme muito bonito, fala sobre o ciclo do tempo, memórias, luto, de uma forma muito sensível, muito bonita, assim. Achei bem foda. E o outro é um chamado Columbus, que tá até no Reserva Cultural ainda, eu acho, passando. Que é do Kogonada, o diretor. Ele era um cara que ele fazia uns video essays. Ele é um acadêmico, assim, fazia uns video essays pro Sight and Sound, uma revista de cinema, e aquele Criterion Collection. Aí o primeiro filme dele, assim, putz, muito foda, muito bonito. Lembra um pouco Lost in Translation, assim, a menina que vai estudar arquitetura em Columbus e conhece um cara, ele se relaciona e tal, assim... Aquele relacionamento contido, de identificação. Super bonito o filme. Achei bem bom. E são os 2 melhores filmes que eu vi esse mês. Vocês, recomendações? Eu vou de 2 quadrinhos. Um deles chama... Os 2 acabaram de sair aqui no Brasil. Um deles chama Rosalie Lightning. É um dos quadrinhos mais tristes que eu já li na vida. Na verdade, não são um dos quadrinhos. Uma das coisas mais tristes que eu já li... já assisti, e é a história o autor, é uma história autobiográfica do autor do quadrinho, óbvio, né, porque é autobiográfico, se chama Tom Hart, e ele conta a história dele e da mulher dele quando a filhinha deles morre da noite pro dia, sem nenhuma explicação, e os 2 são artistas e estão tentando lidar com isso. É muito triste mesmo, mas um puta quadrinho, sabe? É um
preto e branco, sujão, e é uma arte meio... ela é meio suja, assim, e dá pra sentir um pouco do drama que os caras viveram. Qual é o nome de novo? Rosalie Lightning, saiu pela Nemo, editora Nemo. E o outro é um quadrinho que aí é mais light, assim. Mais light, assim, pelo visual até, porque Mas as aí histórias pra são meio... dar uma aliviada no outro, né? mas as histórias são meio macabras, assim, que chama Beasts of Burden, Rituais Animais, que é do Ivan Dorkin e da Jill Thompson, que é um grupo de, acho que são 5 cães e um gato que estão investigando histórias, casos paranormais na cidadezinha deles, enquanto os humanos seguem vivendo as vidas deles, sabe? É muito foda, é divertido pra caramba, e a edição tá bem bonita, e a arte da Jill Thompson, ao contrário da Tom Hart no outro quadrinho, que é preto e branco, sujona, essa aqui é toda em aquarela, bonitona. A outra também é muito bonita, mas essa é um outro estilo. Enfim, são 2 bons quadrinhos. Um mais escapista e o outro bem deprê. Recomendo os 2, um em seguida do outro. Um ajuda a lidar melhor com o outro. Vai, Jay. Tá, eu vou falar aqui de uma série da Netflix, que é o American Vandal. Eu não sei se todo mundo vai gostar, não vai ser unânime, mas eu acho que é um bom exercício de linguagem. É uma paródia dos documentários de crime, que inclusive o Netflix tem muito, né? Tem mais de um que eu sei. É uma paródia super bem feita. É comédia, pra mim aquilo é comédia, e eles brincam muito com a construção de narrativa usando recursos atuais. Então se fala o tempo todo de redes sociais, se tem muita filmagem com celular, então você tem hoje, você sabe que os caras vão fazer filmes que se passam nos anos 80 justamente porque a existência do celular vai quebrar o roteiro dele. Esse não, eles abordam isso, faz parte da linguagem, e eu me diverti porque os atores são muito bons e eles só falam besteira o tempo todo. Tem aquele ecossistema do high school americano, então acho que também não maltrato. Eu acho que pode ser muito arrastado, mas eu recomendo mesmo assim, vale a pena assistir. E tem um curta-metragem que eu vi no Vimeo, chama Time and Again, que é bem bonitinho, assim, são 12 minutos, é curtinho mesmo. São 2 meninos tentando construir uma máquina do tempo. Ele é bem emotivo, assim, ele é emotivo no ponto ali, ele é bonito visualmente, acho que se eu não me engano, o diretor é irlandês, se eu não me engano. E eles é o Aidan Large. Ele constrói os personagens nos detalhes das coisas que eles fazem, do jeito que eles falam. A luz é bonita, assim, acho que vale a pena assistir também, e é de graça. Isso é bom, hein? Então é isso aí, né? Terminamos mais um episódio. Esperamos que apareçam sci-fi melhores no cinema. Nós esperamos, hein? A gente termina com essa esperança. Porque esse aí, Blade Runner, não rolou. Decepcionou. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Até mais. Até.